Vamos continuar aqui, que minha câmera parou sozinha. Vamos retomar aqui a gravação. Então, na questão de número 9, a errada é a letra E, que está dizendo que os três elementos pertencem ao mesmo grupo, à mesma família. Errado. O primeiro é ao grupo 15, que é a família 5A, o segundo é ao grupo 17, que é a família 7A, e o terceiro é o grupo 2, que é a família 2A. Então, a correta é a letra E. Depois, nós vamos aí para a questão de número 10. Sobre o elemento químico hidrogênio, são feitas as seguintes afirmações. Vamos pegar aqui na tabela periódica o elemento químico hidrogênio. Observem o seguinte, o elemento químico hidrogênio, ele tem um próton. Um número atômico, né? Um de número atômico, ele tem um próton, e aqui a massa dele é 1, que corresponde a esse um próton. E quando ele está neutro, ele tem um próton e um elétron. Ele apresenta um elétron na camada de valência, correto? Sendo, portanto, metal alcalino. Isso aqui é falso, tá? Ele não é um metal alcalino, correto? O elemento químico hidrogênio, ele não se encaixa na família 1A em nenhum grupo, ele tem características próprias. Então, onde tem aí a número 1, a gente descarta. Não é essa, não é essa e não é essa. Ao ganhar um elétron, ele adquire a configuração eletrônica semelhante à do gás nobre hélio. Essa aqui está correta. Então, para essa correta tem que ter a 2. Os átomos do isótopo hidrogênio mais abundante não apresentam nêutrons em seu núcleo. Essa aqui está falsa. Apresenta sim. Nós temos o trítio e nós temos o deutério, né? Então, nós temos o hidrogênio, esse aqui, número atômico 1, massa 1. Ele tem um próton, né, que faz ele ter a massa 1. Depois nós temos o hidrogênio com massa 2, que é o deutério, ele tem um próton e um nêutron. Depois nós temos o hidrogênio, número atômico 1, massa 3, que ele tem um próton e 2 nêutrons. Por isso que essa aqui está falsa. Então, a correta é a letra A, apenas o 2. Nós temos aqui a número 11, um átomo T apresenta menos 2 prótons que um átomo Q. Com base nessa informação, assinale a opção falsa. Um átomo T apresenta menos 2 prótons que um Q. Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar a tabela periódica para a gente conseguir responder, tá? Então, só lembrando aqui, ó, a coluna 18 é gás nobre, tá? 17 é halogênio. 16 é calcogênio. Tem que guardar esses nomes, viu? Aí nós temos aqui a coluna 1, com exceção do hidrogênio, metais alcalinos. E 2 metais alcalinos terrosos, porque são encontrados no solo, na terra, tá bom? Então, vamos lá o que ele fala. Se T for calcogênio, ele quer a falsa, né? Se T for um calcogênio, aqui é um gás nobre. Vamos olhar aqui, ó. 8 e 10. Realmente, T tem 2 prótons a menos do que um gás nobre. Então, essa aqui está correta. Se B for enxofre, se T for enxofre, família 6A, Q vai ser silício. Tá errado, porque o Q, ele vai ter 2 a mais, então a errada é a letra B. Aqui o enxofre é a família 6A, que tinha que ser um gás nobre. O silício, ele é da família 4A. Olha o silício aqui da família 4A. Então, já achamos a errada, que é a letra B, tá? Na questão de número 12, os elementos que possuem na última camada 4s2, então vamos lá. Eu vou escrever aqui do lado onde tem o espaço. O número 1 tem 2 elétrons na camada de valência. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele é metais alcalinos terrosos. Então, eu vou colocar alcalinos terrosos, igual ele põe na alternativa aí, ó. Alcalinos terrosos. O 2, eu vou somar 2 elétrons com 5 elétrons é 7. O 2, então, vai ser halogênios.
que é da família 7A, coluna 17. O 3, eu vou pegar o 2 e somar com 4, que vai ser 6. Então, 3 é da família 6A, coluna 16, calcogênios. E o 4, 2S1, que são os alcalinos. Um elétron na camada de valência. Então, esse aqui, ó, alcalinos. Então, ficou alcalinos terrosos, alcalinos terrosos, alcalinos terrosos. Depois halogênios, 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 halogênios. Depois calcogênios e depois alcalinos. Resposta correta, letra A. Questão de número 13. Vamos só ver aqui o que é para fazer. Com base na informação, com base nas informações constantes do quadro acima, analise a proposição considerando a posição do elemento na tabela periódica. Então, vamos lá. Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar a camada de valência. A camada de valência é aquela que apresenta o maior número aqui, que é o maior número do nível, certo? E aqui eu vou olhar os elétrons. Desse aqui, ó, eu tenho 2 elétrons aqui e eu tenho 6 aqui. 2 mais 6, 8. Então, esse aqui, ó, é um gás nobre. Certo? Então, podemos afirmar que são verdadeiras. Essa aqui, a A já está errada. Então, onde tem 1, a gente já tira, ó. Essa está errada, essa está errada. Tá? É assim que a gente vai fazendo. 2, de novo, eu vou procurar a última camada, que é essa aqui, a última camada. E nessa última camada, eu tenho 2 elétrons. Então, é a família 2A. Essa família 2A aqui são os alcalinos terrosos. Tá? Então, os alcalinos ferrosos. B é um metal de transição. Ele não é um metal de transição. Ele é um alcalino terroso. Ele é... Essa aqui está errada. A B está errada. Então, onde tiver a 4, aqui, ó, já corto. Está errada. Vamos aqui na C, de coração. Subnível, aqui, ó, a última camada, aqui, ó, 4, subnível mais energético é 4P5. Então, aqui, ó, nós temos 2 e 5. Professora, como você sabe que 4P5 é o subnível mais energético? Porque quando eu coloco na linha, eu coloco seguindo a seta. E aqui é onde a seta passou por último. Só que o 4S2 e o 4P5 estão na mesma camada. Aí eu vou somar o 2 com o 5, que é 7. Então, esse aqui, ó, a letra C, é um halogênio. C é um halogênio, correto? Então, a 3 está correta, né? Agora, vamos pegar a D de doido. Subnível mais energético, eu também estou pegando aqui, ó, essa é a última camada. Então, eu tenho um elétron na última camada, esse aqui vai ser um metal alcalino. Então, D é metal alcalino, correto. Essa aqui está correta, essa aqui está correta. Então, 5 está correta também. Só que aí agora eu tenho que ver o elemento E. Ó. Essa aqui é a minha camada de valência. 2 mais 4, eu tenho aqui 6. 6, calcogênio. Certo? Calcogênio. Não tem como eu fazer uma atividade dessa sem rabiscar, viu, moçada? Fez, não rabiscou, colou. Fez, não rabiscou, tá colando, tá? Aí ele tá dizendo que a letra E é da família do carbono. Não. A família do carbono, deixa eu só mostrar quem é a família do carbono. É a família 4A, que é a coluna 14. Esse E é da coluna 16, é dos calcogênios. Então, tá errado aí. Essa aqui, essa 2 está falsa, está errada. Então, correto aqui, letra E. Próxima questão. O espetáculo de cores que é visualizado quando fogos de artifício são detonados deve-se à presença de elementos químicos adicionados à pólvora. Por exemplo, a cor amarela é devido ao sódio, a vermelha ao estrôncio, cálcio azul, ao estrôncio ao cálcio, perdão. O azul ao cobre, verde ao bário, violeta é o potássio. Sobre os elementos químicos mencionados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é sublinhar eles. Ó, sódio é o Na, cor vermelha é o estrôncio é SR,
cálcio Ca, cobre Cu, verde bário e violeta potássio. O sódio, é só olhar na tabela periódica, ele é família 1A, coluna 1. O estrôncio, família 2A, grupo 2. Cálcio, família 2A, grupo 2. O bário, ele também é grupo 2. O potássio, ele é grupo 1. O cobre, ele é metal de transição, tá? Então, o cobre, ele é metal de transição. Aí eu vou lá na tabela periódica e vou procurar qual que é a coluna do cobre. É essa aqui, ó. Ele é do grupo 11, coluna 11. Então, eu vou colocar aqui o número da coluna dele. Vamos lá para a próxima, para o que a questão fala, né? Ele fala assim, ó. Sódio e cálcio são metais alcalinos, falso. O estrôncio, que é o SR, e o bário são metais alcalinos terrosos, correto. Então, essa aqui está correta. Potássio e bário são metais alcalinos, falso. Cálcio é metal de transição, é falso, é o cobre. Cobre é metal de transição e o potássio é metal alcalino terroso. Não, o potássio é metal alcalino, não é terroso, essa aqui está falsa também. Então, questão de número 15, para que eu possa responder, eu vou usar a minha tabela periódica. Então, ele está dizendo que um hacker de programa de computador está prestes a violar um arquivo importantíssimo de uma grande multinacional de indústria química. Quando ele violar esse arquivo, uma grande quantidade de informações de interesse público poderá ser divulgada. Ao pressionar uma determinada tecla do computador, aparece a figura a seguir e uma mensagem em forma de desafio. A senha é composta do símbolo X, seguido do número de elétrons do seu átomo neutro, do símbolo de Y, seguido do número atômico do símbolo de Z, seguido do seu número de prótons. Acontece que o hacker não entende nada de química. Será que você pode ajudá-lo? Então, vamos lá. Vamos descobrir primeiro quem que é o X, ó. Aqui, ó. Vamos escrever primeiro período, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período. Aqui eu tenho a primeira coluna e a segunda coluna. Na segunda coluna, quarto período é o X, ó. Segunda coluna, quarto período. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui o cálcio. Então, o X vai ser igual ao cálcio. X é igual ao cálcio. Agora, vamos descobrir quem que é o Y. Ele vai estar no segundo período, quarta família, ó. 1, 2, segundo período, quarta família, é o carbono. Então, o Y é o carbono. E o Z vai ser aqui, ó, o fósforo. O Z vai ser o fósforo. Fósforo é P, né? E aqui, vamos lá, a senha é composta do símbolo X seguido do número de elétrons do seu átomo neutro. Então, vamos olhar o cálcio, número atômico, 20. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, é cálcio 20. Tá. Símbolo de Y seguido do seu número atômico. Então, o carbono, número atômico dele, olhando na tabela periódica, o número atômico dele é 6. Então, carbono, 6. E o fósforo, cadê? Seguido do seu número de prótons. Também é o número atômico, o fósforo é 15. Então, é Ca20, 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 C6, C6, P15, letra E. Tá? Vamos agora para a questão de número 16. Na questão de número 16, se a distribuição eletrônica do átomo R é essa, então R, vamos procurar a camada de valência? Ó, aqui a camada de valência, ó, 4 e 4. Agora eu vou pintar o número de elétrons, 2 e 2. Então, R está no quarto período, na quarta linha da tabela periódica, e tem 5 elétrons na camada de valência, ó, 3 mais 2 é 5. Então, ele é da família 5A, que é o grupo 15. Vamos descobrir quem ele é? Quarto período, ó. Então, ele está aqui no grupo 15, quarto período. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, ó.
da família 5A, coluna 15, ele vai ser o arsênio. Então, segundo o que a gente percebe aí, ele é o arsênio. Vamos ver a pergunta. Ele pertence ao subgrupo 3A? Não, ele pertence ao subgrupo 5A. Apresenta o último subnível P completo? Não, aqui para ser completo tinha que ter 6. Pertence à família do nitrogênio? Sim. A família 5A, o grupo 15 é da família do nitrogênio. Essa é a resposta correta. Bom, então agora nós vamos à questão de número 17. Imagine que a tabela periódica seja um mapa de continente e que os elementos químicos constituam as diferentes regiões desse território. Então, nós temos aqui, né, os pontos cardeais norte-sul, leste-oeste. A respeito desse mapa, são feitas as seguintes afirmações. Os metais constituem a maior parte do território deste continente. Essa é verdadeira. Por que eu sei que é verdadeira? Gente, a tabela periódica, ela é constituída mais da sua metade, ó, daqui, vamos pegar aqui dessa coluna 14, é mais ou menos daqui para cá, é tudo metal. E eu tenho que juntar mais essas duas linhas aqui, ó. Então, realmente, essa aqui é verdadeira. Então, onde tem A1 é verdadeiro. Essa aqui, ó, eu já jogo fora. As substâncias simples gasosas, não metálicas, são encontradas no Nordeste e na costa leste desse continente. As substâncias simples que eu tenho são aquelas que não, por exemplo, H2 é uma substância gasosa simples. Então, realmente aqui, NO, aqui é noroeste, nordeste, realmente aqui nordeste, é só o hidrogênio que está aqui como substância simples, né? Aqui é nordeste e na costa leste, verdade. Essa aqui é verdade também. Então, A1 e A2 são verdadeiras. Percorre-se um meridiano, isto é, uma linha sentido norte-sul. Atravessam-se regiões cujos elementos químicos apresentam propriedades químicas semelhantes. Se eu pegar norte-sul na mesma, é que eu estou sem régua, mas se ele atravessar a mesma família, se pegar a mesma família, eu vou pegar o sul aqui, ó, em direção ao norte. Então, nós temos 1, 2 e 3 como sendo afirmativas corretas. Na questão 18, a tabela a seguir mostra o símbolo hipotético de alguns elementos químicos, sua distribuição eletrônica e seus raios atômicos. Com relação às informações anteriores, pode-se afirmar que o raio atômico do elemento B deve ser... Então, vamos só descobrir aqui se tem relação com a família, né? Então, aqui, esse aqui é da família 2A, tá? Esse aqui também é da família 2A e esse aqui também é da família 2A. Olha que interessante, ó, família 2A. Aí eu vou pegar aqui, ó, esse aqui é o berílio, certo? Berílio. Esse aqui, ó, 2 com 2, 4, esse aqui 12. Esse é o magnésio. E esse da letra C vai ser o cálcio. Podem somar aí, vai dar 20. Esse aqui é o cálcio, vou pôr cálcio para cá. Então, como vai aumentando o número de camadas, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então, quanto maior a camada, maior o raio atômico. Então, vamos ver o que ele fala. Ele dá aqui o raio atômico, que é 1,13, e eu poderia fazer, ele vai ser maior que 1,13 e menor que 1,97. Então, ó, ele é maior que 1,13, maior que 1,13. Ele é menor que 1,97, né? É isso mesmo. Mas esse aqui não, vai ser maior. Vamos ver o resto. Maior que 1,13 e menor que 1,97, certo. E que A, B e C pertencem à mesma família na tabela periódica, correto. A mesma família. Letra D de doido. Parece difícil, mas não é, tá? 19, questão de número 19. A primeira energia de ionização, gente, a primeira energia de ionização é a energia necessária para que você arranque um elétron de um elemento químico. A primeira energia de ionização é medida pela energia X, quando o primeiro elétron é retirado de um Y isolado. Então, a energia X, Y é o elemento químico. Para o mesmo elemento, a segunda energia de ionização é Z. Então, ó,
X vai ser menor do que Z, viu? Completa-se, por quê? Ó, quando você tem um átomo neutro e arranca um elétron dele, a eletrosfera encolhe, porque eu tenho um número maior de prótons no núcleo do que de elétrons. Então, se um elétron for embora, eu tenho mais prótons do que elétrons, mais cargas positivas do que negativas. Então, a carga negativa que ficou, que são os outros elétrons que ficaram, eles são puxados por esse núcleo. E aí esse átomo encolhe, tá? Quando um elétron vai embora, quando eu perco carga negativa, eu fico positivo. Então, o íon positivo, tá? Completa-se corretamente o texto substituindo X, Y e Z, respectivamente. Vamos lá. A primeira energia de ionização, tá, é medida pela energia X quando o primeiro elétron é retirado de um átomo neutro. Então, peraí que eu estava lendo aqui, é átomo neutro, átomo neutro. Primeiro aqui, o que vai substituir é átomo neutro. Tá. E aqui vai ser maior, maior, maior. Gente, agora eu vou ter que consultar o livro, só um pouquinho. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o livro, ó. Espero que dê para vocês acompanharem a parte que está escrito aqui, ó. Energia ou potencial de ionização. Seja um átomo isolado no estado gasoso e no estado fundamental. Quando ele absorve energia, elétrons podem ser transferidos de um nível para o outro mais afastado do núcleo. Se a energia fornecida for suficientemente alta, será possível arrancar um elétron do átomo em questão, transformando-o num íon positivo. Então, aqui eu tenho um átomo neutro isolado e ele vai absorver, aqui ó, absorve energia. Então, continuando com a nossa questão, eu tenho aqui ó, absorvida na letra B de bola. Então, eu vou marcar aqui a letra B. Esse X aqui é que a primeira energia de ionização é maior do que a segunda. Perdão, é menor do que a segunda. Bora lá agora, então, aqui. Os dados X e Y que faltam no quadro são... Então, nós temos aqui, ó, cálcio, estrôncio e bário. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tabela periódica e eu vou olhar o seguinte, ó. Cálcio, estrôncio e bário são do mesmo grupo, certo? Já vou pegar o livro daqui a pouco também. Aqui eu tenho a energia de ionização. Então, observem o seguinte, ó. Bário, 120, né? Na tabela periódica, eu tenho o cálcio vem primeiro, na coluna, né? Segundo e terceiro. Eu sei que não é certinho lá, né? Mas só tô falando que esse aqui tá acima, tá bem na ordem da tabela. Se eu tô observando que aqui, ó, bário é 120, aumentou 131. Então, esse Y vai ser um valor maior que 131. Olha só, vamos procurar um valor maior que 131 em Y? Então, nós temos aqui, ó, 141, 141. Professora, por que não é 1430, 1430? Porque 1430, observem que de 120 para 131, o aumento não foi tão grande. Não é verdade? Se você pega 141, condiz mais, está mais próximo do que, por exemplo, 251, né? Então, agora a gente vai falar de ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura para a gente derreter um determinado metal. Então, ponto de fusão é o ponto que eu vou derreter um determinado metal. Quando eu pego um livro de química e vou olhar um esboço da tabela periódica, olha que esse esboço aqui, ó, esse menorzinho. Observem que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles aumentam de cima para baixo. Então, quem está mais para cima tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição maior do que quem está mais para baixo. E aqui a gente observa exatamente isso. Então, eu vou buscar um valor aqui que seja menor que 850 e maior
Cálcio está acima, então tem que ser maior o dele. Aqui tem que ser maior que 700. Aqui, ó, tem que ser maior que 700 e menor que 850. Tem que seguir aquela seta lá. Então, a alternativa correta é a letra A. Aqui, ó, 770, né? Tá acima de 700 e menor que 850. Então, vamos continuar aí com a nossa atividade, questão de número 21. As soluções aquosas de sais de sódio e de potássio são comumente empregadas nas análises químicas. Esses elementos fazem parte do mesmo grupo ou família na tabela periódica. Um aluno fez as seguintes anotações enquanto estudava conceitos sobre periodicidade. A energia de ionização do sódio é menor do que a do potássio. O raio atômico do potássio é maior do que do sódio. Então, vamos só pensar aqui rapidinho. A energia, vamos voltar aqui em energia de ionização, né? A energia é o potencial de ionização e eu também tenho que pegar a minha tabela periódica. Ele está falando da família 1A e ele está comparando o sódio e o potássio. Vamos falar sobre energia de ionização, tá? Então, a energia de ionização, ela aumenta de cima para baixo. O sódio está mais acima, o potássio está mais abaixo. Então, o sódio requer maior energia de ionização. Vamos ver o que ele está falando. A energia do sódio é menor que a do potássio. Essa aqui é falsa, é o contrário. Então, aqui teria que ser maior. O raio atômico do potássio é maior do que o sódio. Vamos ver, será que o potássio tem mais camadas que o sódio? Realmente tem. Enquanto o sódio está no terceiro período, tem 3 camadas, o potássio tem 4 camadas, tem maior raio. Então, essa aqui é verdadeira. Sódio e potássio pertencem ao grupo dos metais alcalinos, família 1A, verdadeiro. Então, 2 e 3 estão corretas. Quem que está incorreta? A 1. A 1 está incorreta, é a alternativa A. Questão de número 22. A primeira energia de ionização cresce da esquerda para a direita, para elementos de um mesmo período da tabela periódica, porque o aumento do número atômico acarreta maior atração dos elétrons pelo núcleo. Essa aqui está verdade. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho o esboço da tabela periódica, mostrando que a energia no mesmo período, ela aumenta da esquerda para a direita, por conta realmente disso aqui. A segunda energia de ionização para um elemento químico é menor. Essa aqui está falsa. Ela vai ser maior, tá? Tá até escrito aqui, ó, a segunda energia de ionização é maior que a primeira, tá? E a terceira energia é maior que a segunda, assim por diante. A energia de ionização corresponde à energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo na fase gasosa. Não é adicionado, é retirado, e não é liberado, é absorvido. Então, a correta é só a letra C, tá? Questão de número 23. Os elementos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações eletrônicas. Assinale a correta. Então, vamos pegar aqui, né? Ó, essa é a camada de valência, tem um elétron. Esse aqui é do grupo 3. É da coluna 13. Perdão, é grupo 13. Família 3A. 1s2, 2s2, 2p6, olha aqui, ó, essa é a minha camada de valência, que eu tenho, perdão, ao vento, que eu tenho 3 aqui e 3 aqui, vou somar 2 e 4, né, é o grupo 16, família 6A. A família 6A também recebe o nome de calcogênios. Deixa eu arrumar aqui essa tabela periódica, senão vai voar de novo. Calcogênios. Esse aqui, ó, um S2, essa aqui é a minha camada de valência, 2 mais 5, 7A, grupo 17, halogênios. Olha que letra linda, oh, maravilha. Então, vamos lá.
Assinale a alternativa correta. X forma cátion com carga mais 2. Não, forma cátion com carga mais 1. Ó, tem um elétron na camada de valência. Isso é falsa. Y possui maior eletronegatividade do que o Z. Falso. O Z, os da família 7A, tem maior eletronegatividade. Então, essa aqui, falsa. X possui energia de ionização maior que Z. Vamos olhar o Z aqui, família 7A. Não. Esse aqui está bem aqui na direita da tabela periódica e esse está à esquerda. Esse aqui é falso. Z é halogênio. Essa aqui que é a correta. Então, a 23, correta é a letra D de doido, D de dado. 24, finalmente chegamos na última folha. Um professor decidiu decorar um laboratório com um relógio de química no qual, no lugar das horas, estivessem elementos químicos, dispostos de acordo com seus respectivos números atômicos, como mostra a figura abaixo. Gente, eu acho que essa questão aqui está faltando um pedaço, porque eu não estou vendo X aqui, ó. E aí, o que eu faço com isso aqui, né? Onde é que está Y e X? Então, essa questão aqui está faltando informação. Então, aqui, ó, ponto de interrogação, falta informação. Não dá para responder o que ele quer saber, tá? Então, se fosse uma prova, seria a questão nula. 3 elementos X, Y e Z têm as seguintes estruturas eletrônicas nos seus átomos no estado fundamental. Com relação aos 3 elementos acima, identifica a errada. Vamos lá ver então. 1s2, 2s2, 2p6, 3, 4s1. Ó, essa é a última camada. Ele não é de transição, tá? Ele é representativo e ele é do grupo 1. São metais alcalinos. Então, ele está falando que X é metal de transição. Está errado, não é metal de transição. 4s1 vai ser do grupo 1. Ele é representativo e não de transição. E na 26, que é a última, com relação ao sódio, são feitas as seguintes afirmações. É um metal alcalino, correto. Então, onde tem um, está correto. É menos eletropositivo do que o estrôncio. Vamos guardar essa 2 aqui. Tem maior volume atômico do que o lítio. Essa aqui é falsa. O lítio tem maior volume atômico. A 3 é falsa. Então, onde tem 3, eu vou riscar. Todas também. Tá. É menos denso do que o magnésio. Está correta. 4 é verdadeira. Então, essa aqui, ó. Tá? Terminamos. E é isso. Muito obrigada.